Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós daremos início à nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, o qual o título é Diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Amém, irmãos? Antes de começar a aula, eu queria estar orando pelos irmãos e também para Deus estar abençoando nossa aula. Amado Deus, eterno Criador, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor amado, até o presente momento. Senhor amado, nós te pedimos que venha abençoar os irmãos que estão ouvindo esta aula e também, Senhor, nos abençoe, Senhor, abra nossa mente para melhor estarmos ministrando, Senhor, e também aprendendo e ensinando da Tua palavra, que é eficaz e é eterna. Bendito eterno Salvador, tudo nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A lição, ela começa com o texto áureo dizendo: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo, capítulo 7, versículo 2. Verdade aplicada: o Senhor Deus é poderoso para livrar diante os propósitos para o seu povo. Objetivos da lição: mostrar o cuidado de Deus na crise. Ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. Esclarecer que Deus tem sua hora de agir. Amém? Meus irmãos, esse texto vos fala da história de Moisés, né? Moisés, como todos sabem, né? O qual o nome é significado tirado das águas, porque Moisés nasceu num tempo muito difícil, o qual o faraó, né, o rei do Egito, tinha escravizado o povo israelita, já tinha escravizado ali por mais de 400 anos ali, e nós vemos ali que ele fez um decreto de que todas as crianças que nascessem até os 2 anos de idade, que fossem meninos, deveriam ser mortos. Por que ser mortos, irmãos? Porque ali era para seguir com as meninas, né? Todas as meninas que nascessem permaneciam vivas, e os meninos eles matavam para quê? Para acabar com a dinastia hebreia, para acabar com a dinastia de Israel, para poder prolongar a dinastia egípcia, né? Eles queriam que a dinastia egípcia tomasse de conta, ou seja, queria misturar o povo, ficar mais com o povo egípcio do que o povo hebreu, porque Faraó ele via que o povo hebreu ele crescia muito, muito, né? E poderia se formar um exército muito grande e afrontá-lo e derrotar ele, né? Então ele temia isso, por isso que ele fez esse decreto. E esse menino, né? O qual Moisés, né, a mãe dele o escondeu por 3 meses e ela fez um cesto, betumou esse cesto e jogou no mar aquele menino, né, com esperança de que ele, né, fosse sobreviver ali, porque se ele ficasse ali iam descobrir e iam acabar matando ele. E Deus, como tinha um plano na vida de Moisés, ele fez aquele cesto subir o rio, né? Porque o rio ele descia e os palácios de Faraó ficavam em cima. Então, ou seja, aconteceu um milagre naquele momento, né? Porque as águas elas vinham, passavam pelo palácio de Faraó, dos mais ricos, e descia para chegar no povoado. E quando a mãe de Moisés coloca ali aquele cesto, acontece um milagre. A Bíblia diz que o cesto, em vez de ele descer a correnteza, ele sobe e vai parar ali perto do quintal de Faraó, e aonde a filha de Faraó estava ali se banhando ali e acabou achando esse cesto. E sua irmã, né, Miriam, estava ali acompanhando o cesto para onde ele ia, né? E foi quando a princesa, né, ali egípcia achou aquele cesto e viu aquele menino, né? Adorou aquele menino na hora quando viu. E foi aí onde foi dado o nome, né? Moisés, que significa tirado das águas, né? E ela afiliou ele, como se fosse um afilhado, como se fosse um filho ali, e perguntou ali se tinha alguém que podia, né, amamentar o menino, e a irmã de Moisés ali se ofereceu, falou: eu conheço a mãe dele,
e levou o menino. Então ela foi, criou aquele menino. Depois que ele cresceu, né, um pouquinho mais, aí ele foi para o palácio de Faraó. Foi lá onde ele foi criado, ficou muito tempo ali vivendo como um egípcio, né? Mas era tipo um afiliado da filha de Faraó. E ficou ali, né? Cresceu, se tornou adulto, né? E ficou ali no tempo. E foi quando ele descobriu, né? Que o seu povo, que ele não era egípcio, né? De raiz, ele era hebreu, né? E viu o seu povo sendo massacrado ali, hostilizado, açoitado, né? Num trabalho ali hostil. E continuou ali, meus irmãos. Aí vamos aqui para a introdução aqui. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanava leite e mel. Ou seja, a promessa de Deus que foi feita lá atrás estava vindo a caminho de se cumprir, né? Que Deus falou para Abraão que o povo ia ser escravizado por mais de 400 anos, ou seja, já aconteceu isso. E chegar o tempo, né, que Deus falou que os clamores, as súplicas que fizeram a ele ouviu e ele ia libertar o povo. Ou seja, aconteceu tudo conforme Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó, né? E estava a caminho, precisava prosseguir as profecias que Deus, as promessas de Deus precisariam ir adiante, né? E foi quando Deus, né, preparou Moisés, né? O cuidado de Deus na crise, tópico 1. Moisés era hebreu que pela graça divina foi criado no palácio egípcio, como eu já tinha falado. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus, né? Qual que era a missão de Moisés que Deus mandou ele fazer? O que? Libertar o povo e liderar o povo até a caminhada à Terra Prometida. Essa era a missão de Moisés, né? Tópico 1. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer, ou seja, Deus levantou Moisés para socorrer o povo, né? Como a história diz, né, os irmãos já sabem, Moisés ele acabou vendo um egípcio maltratando muito um hebreu, né, açoitando, acabando com o cara. E ele acabou matando esse egípcio, né? E você matar um egípcio na terra do Egito é uma sentença de morte, né? E Moisés fugiu, né? Fugiu para bem longe, né? E foi esse o escape que Moisés saiu, que foi o momento em que Deus falou com ele, né? Nós vemos a passagem que Deus falou com Moisés na sarça ardente e foi ali que Deus deu a missão para ele, de voltar para o Egito e pedir para ir falar a Faraó que Deus mandou libertar o povo. Olha só. E nós vemos aqui que Deus ele envia o socorro, né? Para nos socorrer, alguém para nos socorrer. E nós vemos aqui que Deus colocou Arão, né, para socorrer, para ajudar ali, a auxiliar Moisés. Por isso que eu falo, nós sempre nós temos que ouvir os conselhos de alguém que vem para nos auxiliar, né? Pastor que tem seus auxiliares, presbíteros, tem o superintendente da escola bíblica dominical que tem seus professores, em todos os lugares, seja no serviço também, que tem os líderes, os supervisores, ali os auxiliares. É sempre bom a gente ouvir os conselhos, é sempre bom a gente ouvir as opiniões, porque às vezes aquela opinião ela ajuda a gente, né? Às vezes a nossa visão é outra, aí vem uma pessoa com outra opinião construtiva e nos ajuda. É sempre a gente estar de ouvidos abertos e prontos para ouvir cada decisão, cada ideia que possa nos ajudar. Porque Deus ele envia o socorro para nós, né? Que nem o próprio sogro de Moisés aconselhou ele também. Então é sempre bom a gente ouvir o conselho, não ficar de nariz empinado e falar, não, eu sei tudo, eu posso tudo, só eu que decido. Não, é bom a gente ouvir e ter humildade de ouvir os conselhos dos outros também, a opinião do próximo, da outra pessoa também. É muito importante isso, irmãos. Vamos andar aqui com a lição. Chega de sofrimento.
chega de sofrimento. Deus ele colocou o quê? Um fim, né? Deus ali ia colocar um fim nesse sofrimento, né? O autor escreveu aqui, durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se considera que o Egito havia uma adoração politeísta. O que é politeísta? É o que? É adoração a vários deuses, a ídolos, né? Então, a adoração era diferente, muito diferente, completamente diferente da adoração a Deus, porque o Israel adorava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus só, que era provedor de todas as coisas. Só os egípcios, eles tinham vários deuses, né? Eles adoravam a vários deuses, animais, né? Qualquer coisa para eles era adoração, né? E era uma idolatria muito grande, né? Ali no meio deles, né? Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar seu povo do Egito. Irmãos, tenham uma única certeza: Deus sempre envia o socorro. Então, ele sempre enviou. Então, naquele momento, o socorro era Moisés. Moisés chegou ali no meio daquele povo, né? Sabendo que poderia ser morto a qualquer momento, mas ele estava confiante, ele estava ali seguro de que Deus estava com ele. Então nada poderia acontecer com ele se Deus, meus irmãos, nada acontece conosco, nada acontece com nenhum de nós se Deus está. Onde Deus está, nada pode acontecer. Se a promessa de Deus foi que Moisés ia libertar aquele povo, Moisés ele não ia morrer antes. Se Deus tem uma promessa na nossa vida, ela vai se cumprir. Queira o inimigo, queira não. Vai se cumprir. Porque Ele é o condutor, Ele está com a provisão, Ele tem o controle de todas as coisas. Então nós vemos aqui, no tópico 1.3, que ao enviar esse socorro, nós vemos um fio de esperança. Aquele povo já estava cansado. Aquele povo já tinha anos e anos e anos de escravidão. Pensa, irmãos, 430 anos. Pessoas viveram, nasceram, viveram e morreram na escravidão. Nasceram, viveram e morreram ali, ó, chicoteados. E Moisés era ali uma pequena esperança para eles. Mas eles mal sabiam que um Deus todo-poderoso estava por detrás de tudo isso. Tópico 1.3. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, ele decidiu demonstrar o seu afeto libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Entendeu? Então, Moisés, quando apareceu, ele falou isso, dessa promessa que Deus tinha feito lá atrás para Jacó, para Isaac, para Abraão, que eles iam conquistar, eles iam entrar na terra prometida. Esse foi o fio de esperança que Moisés entregou para eles, né? Diante desta promessa do envio de Moisés a Faraó, tem início a um processo de libertação dos israelitas escravos, com manifestações de poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Ou seja, Deus ele colocou vários sinais ali, né, para provar para Faraó libertar o povo. Colocou muitas e muitas provisões ali, né? Vamos aqui para o nosso... Aqui, ó. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Olha que coisa linda. Pois ele trabalha com propósitos específicos em tudo que faz. Ou seja, ele tem um propósito específico em tudo, né? Em tudo. Ele sabia o que estava acontecendo desde o primeiro ano até o ano 430. Deus ele viu o sofrimento do povo. Deus ele viu as lágrimas que aquele povo derramou.
Deus, ele colheu cada lágrima que foi derramada ali naquela escravidão. O tópico 2 nos fala isso. Deus vê o nosso sofrimento, irmãos. Tudo que nós passamos nessa vida, todo sofrimento que o crente passa. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, irmãos, a nossa vida, ela vira. Ela dá um 360. Tudo que era fácil, quando nós éramos do mundo, se torna mais difícil. Porque nós temos que ter a certeza que nós temos Deus do nosso lado. Nós temos que ter a certeza que Ele é a nossa provisão. Ele vê nosso sofrimento. Ele vê cada lágrima que cai do nosso rosto. Ele colhe todas as lágrimas. Ele é um Deus que zela pelos seus. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pisar os tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho, ou seja, eles eram escravizados. Aquele povo era escravizado, irmãos. Eles mesmos fabricavam os tijolos, eles mesmos carregavam os tijolos, eles mesmos construíam a cidade para Faraó. E era a base do açoite, era a base do trabalho escravo. E hoje, irmão, nós somos libertos. Éramos escravos do pecado, mas por Jesus Cristo nós somos salvos. Nós somos libertos da escravidão do pecado. Embora nós erramos, nós somos perfeitos, estamos trabalhando, estamos caminhando, estamos batalhando para isso, porque o crente, ele batalha a cada dia contra o pecado. 24 horas batalhando, guerreando contra o mal. Embora nós erramos, nós temos o Senhor que nos defende, nos ajuda. Ele é o nosso advogado. Israel não tinha saída, mas Deus estava no controle. Tópico 2:1. Um povo marcado pela dor. Isso retrata o que eu estava acabando de falar, irmãos. Povo maltratado. Não tinha tempo de ir lugar nenhum, fazer nada. Não tinha tempo nem de adorar a Deus, não podia. Era só se ajoelhar e clamar ao Senhor. Senhor, até quando? Até quando nós vamos ficar nessa escravidão? Até quando nós vamos ser açoitados, mortos aqui por esses egípcios? E a provisão chegou. E essa provisão ia ser através de Moisés. Este faraó não conhecia José, diz o autor, que havia salvado todo o Egito da morte. Este sábio hebreu armazenou, então, e aqui estão falando de José. Temos que diferenciar, porque faraó é um nome dado de Deus egípcio. Ou seja, são vários Ramsés, né, filhos e netos que vêm em geração e se tornam faraós. Esse faraó que estava no tempo de Moisés não é o mesmo faraó do tempo de José. Ou seja, depois de José veio outros faraós. E esses faraós acabaram aprisionando, acabaram escravizando os hebreus, porque não era da raça egípcia, né? E acabou aprisionando. Esse faraó era terrível, ele era muito... Praticamente ele era usado por Satanás para acabar com o povo egípcio. Tanto que ele colocou esse decreto de matar todos os meninos hebreus para acabar com a dinastia egípcia. Egípcia não, desculpa. A dinastia hebreia. Eles queriam continuar com a dinastia egípcia. Para reinar em tudo, né? Só que um escapou. E esse um ia nos libertar. Ia libertar o povo, que é Moisés. Tópico 2:2. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Ou seja, irmãos, o verdadeiro crente, ele tem que estar preparado e aceitar o que Deus quer para a vida dele.
não aceitou Jesus e você faz o que o seu nariz aponta. Não, nós temos que aceitar o que Deus quer na nossa vida. Nós temos que ter ouvidos sensíveis à voz de Deus para vermos o que realmente Ele quer que nós façamos e ver qual é a decisão que devemos tomar mediante o que Ele quer que nós façamos. Aquele povo estava se preparando para fazer a vontade de Deus, que era o quê? Obedecer ali ao caminho que era guiado através de Moisés, ia ser orientado por Moisés, e aquele povo seria guiado até chegar à terra prometida. Devemos obedecer a Deus, irmãos. A par disso, Deus irá orientar Moisés com consistentes promessas de libertação. Diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Ou seja, onde Deus está, ninguém pode parar. Deus tem um plano na vida nossa. Deus tem um plano na vida tinha um plano na vida daquele povo. De quê? Alcançar a terra prometida. Então o inimigo não tinha o que colocar bedelho. O que ele tentou colocar, ele colocou, mas não conseguiu ter êxito. Porque o Deus de Israel é o mais poderoso. Vamos andar aqui. O Senhor Deus executou o seu juízo sobre todos os deuses do Egito. Maravilha, né, irmãos? Como no Egito eles adoravam muitos deuses, e embora sejam eles a maioria animais, Deus ele colocou, é por isso que Deus colocou essas 10 pragas para Faraó, para provar para Faraó que ele é o Senhor dos senhores, para provar para Faraó que ele é o Deus dos deuses, para provar para Faraó que ele é o Deus do D maiúsculo, e que esses outros deuses não eram nada, era farândula perto de Deus, não era nada. Não era nada. Deus ele era o único poderoso, o maior de todas as coisas. Então ele era o mais poderoso e ele provou através dessas 10 pragas que ele era Deus. O Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Vemos aqui. Imensurável de Deus decide finalmente libertar o povo de Israel da escuridão. O povo estava na escuridão tremenda. Não devemos adorar a Deus somente na alegria, ou seja, nós vamos falar no tópico 2.3, hora de festejar, ou seja, quando aconteceu a última praga, a qual era da morte dos primogênitos, ou seja, morreu todo o primogênito. Aquele que não tinha pacto com Deus, né, que não era ali, que não tinha, como que Deus ali orientou a pintar os ombrais com sangue do cordeiro e se mantesse dentro de casa, né, ali, aquele que não fizesse isso, o espírito da morte ia entrar e ia levar o primogênito. Tanto que a devastação foi tão grande ali no Egito que até os animais que tinham primogênitos, né, os animais primogênitos, morreram. E nessa também o filho de Faraó, o tão querido filho de Faraó, que era prometido a ser Faraó futuramente, morreu. E Faraó ali, num ato ali de bravura, de tristeza ali, por ter perdido o filho ali, de revolta, acabou falando para Moisés libertar, ir embora com o povo, tirar todo aquele povo dali. E foi aí que Moisés começou a montar a trajetória para sair do Egito. Esse é o momento de festejar, meus irmãos? Sim. No momento da alegria é um momento da gente festejar. Nós já somos acostumados a comemorar, né? Adorar a Deus na alegria. Mas não é só assim, irmãos. O crente ele tem que adorar a Deus a todo tempo. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na pobreza, seja na doença, seja na saúde, em tudo. Nós devemos adorar a Deus em tudo, seja em qualquer situação da nossa vida. Porque Ele é provedor de todas as coisas. Ele permite certas coisas. Não vemos a passagem de Jó? Deus permitiu que aconteceu um monte de coisas, né? Coisas horríveis aconteceram na vida daquele homem, mas com permissão de Deus. Meus irmãos, saibam de uma coisa. Deus, o inimigo, ele não move um dedo. Ele não levanta um dedo contra o crente, contra alguém, sem Deus permitir. Guardem isso.
O inimigo não levanta um dedo sem a permissão de Deus. Deus, ele tem todo o controle. E outra coisa, irmãos, nós podemos passar por qualquer coisa, que Deus, ele está sempre conosco, né? Veja a passagem em que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Muitos tiram o sentido certo dessa palavra por não ler o contexto, irmãos. O contexto dessa passagem diz que tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de que podemos passar por enfermidades, por doenças, por necessidades, né? Que Paulo fala ali, que passou fome, passou necessidades, mas Deus estava ali fortalecendo ele. Não é que tudo eu posso ter fazenda, posso ter casa, posso ter aquilo que ele me fortalece. Não é isso. Ali era uma passagem que Paulo estava dizendo o que ele passou ali, mas ele passou ali contente. Ele passou por dificuldade, ele passou por fome, ele passou por enfermidade, mas ele passou contente, porque sabia que Deus ia o fortalecer. Esse é o sentido da palavra de Deus. Esse é o sentido desta passagem. É por isso que nós devemos ler o contexto, não fazer pretexto. Porque fazer pretexto é o quê? Tem muitas pessoas que colocam aí em porta de estabelecimentos, até de bares, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso ter riqueza, posso ter isso, posso ter, que não falei, fazendo. Não, isso não é o sentido da palavra. Ali é Paulo confessando aos Filipenses, dizendo que eu passei fome, eu passei necessidades, mas Deus me fortaleceu e eu consegui vencer. Amém? Os desertos da vida são oportunidades que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural. Ou seja, é no momento mais difícil da nossa vida, que é impossível, que a gente vê que não tem saída de lugar nenhum, que Deus aparece. É aí que aparece o sobrenatural de Deus, porque Deus é o nosso Deus é um Deus do impossível. Ele age aonde não tem saída. Foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo caminhou em meio ao deserto, chegou à frente ao mar, viu aquele mar vermelho, aquele mar enorme. Se eles voltassem para trás, iam dar de cara com o exército de Faraó, porque Faraó foi atrás dele para poder matar, acabar com aquele povo por vingança, porque o filho dele morreu. E ele queria resgatar aquele povo para poder construir e fazer mais coisa e escravizar mais ainda daquele povo, judiar mais ainda daquele povo, em vingança do seu filho que morreu. Se eles voltassem, eles iam dar de cara com aquele exército. Se eles fossem para um lado, eles iam cair no deserto onde tinha homens canibais, como diz aí os estudiosos. Tinha um deserto, tinha um lugar que só tinha canibais, que iam acabar com o povo. E o marzão à frente. Aquele mar enorme. Ou seja, o povo hebreu, no pensamento deles, estava sem saída. Chega ainda a reclamaram com Moisés, a falarem: tolo, pois não tem sepulcros no Egito para nós, e vai fazer nós morrermos aqui no meio desse deserto? Ainda reclamaram com Moisés. Só que Moisés estava confiante ali, que Deus ele ia agir. É aí onde entra o tópico 3, a hora de Deus agir. Irmãos, observe, nada pode parar o agir de Deus. Está escrito lá em Isaías 43:13, uma passagem muito conhecida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nada que pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, irmãos, operando Deus nas nossas vidas, quem impedirá? Operando a Deus na igreja, quem impedirá? Operando a Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, quem impedirá? E Deus operou naquele lugar, irmãos. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados, o que eu expliquei agora há pouco. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Não havia, que nem eu falei. Se fosse para trás, não tem saída. Por todos os lados havia perigo.